Fala galera da PVS, quem tá falando aqui é Igor Henrique, gerente regional do time dos Tubarões aí, viu? Hoje eu tô aqui com o Cleitão e toda a sua família, tá? Vamos aqui, detalhe, e o que a gente vai saber hoje? Um pouco da história do Cleiton Carlos e o que a PVS melhorou na vida desse cara. Fala aí, Cleitão, o que a PVS melhorou hoje na tua vida? Então, eu vim no mercado tradicional, eu trabalhei em 7 empresas diferentes. A última atividade que eu exerci foi como estoquista no setor de beleza. Passei nessa empresa há 2 anos e 7 meses. E nessa época ela tinha nascido em 2018, então era uma empresa que eu já não gostava de trabalhar, porém eu tenho que me manter, né? Porque quando a gente tem um filho, a gente tem que manter as coisas em casa. Tenho sido convidado à PVS pelo meu líder 1 ano atrás, antes de entrar. Eu entrei em 2019, né? Tinha sido convidado em 2018. Passei 1 ano, aí depois eu fui demitido dessa empresa. E eu dei graças a Deus por ter saído, né? Mas depois que a gente é demitido, cai a nossa ficha. E a gente pensa, poxa, e agora como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou me virar daqui pra frente? Sabendo que a partir dali agora é só comissionado, né, irmão? Só comissionado. Então eu quis dar a minha cara a tapa, né? Trabalhar no setor que eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com vendas. E eu quis dar a minha cara a tapa porque a PVS deu a minha oportunidade de exercer algo que eu nunca tinha feito, que foi a área de vendas, né? E começar nessa nova área foi como se eu nunca tivesse trabalhado na minha vida. Cleitão, no teu primeiro mês, foram quantos contratos e quanto de faturamento atingido? A minha meta estipulada, né, eram 15 contratos, e era para ganhar aquele famoso boné preto com escudo dourado. E, infelizmente, no primeiro mês eu fiquei até revoltado porque eu não conseguia atingir as 15, porém eu atingi as 14 vendas. Daí veio o Igor e falou para mim: cara, tu saiu do 0 para 14 vendas, tu nunca tinha tido uma experiência de venda na tua vida e tu já se superou muito, então vai para frente e depois tu vai bater tua meta. Então, com os 14 contratos, na PVS eu faturei cerca de R$ 2.800. Então, no mercado de trabalho tradicional, eu nunca tinha ganhado um salário nesse nível. Então, foi daí pra frente que eu disse: poxa, eu vou fazer isso dar certo. Porque se eu comecei agora, no primeiro mês, não tenho experiência, não tenho vivência na área, e eu já consegui fazer esse faturamento, então quer dizer que se eu vender ainda mais, eu vou conseguir faturar ainda mais. Para dona Laiane. Dona Laiane, o que melhorou na vida de vocês? E se no início acreditou, e se não acreditou, o que fez acreditar depois? Não vou negar, no início eu não acreditei. Batalhei muito contra, pra falar a verdade. Foi uma luta, eu e ele. Mas aos poucos ele foi me mostrando que não era bem da maneira que eu estava pensando, que dava certo sim, dependia do esforço, de acreditar. E hoje em dia eu vejo, estou colhendo os frutos, né? No caso hoje, o passeio, as coisas, o lazer desse homem aí, hoje o que ele falar tá acreditando. Estou acreditando. Porque demorou um pouquinho, né? No começo eu acho que acredito que isso é em tudo, né? Todo mundo que resolve empreender, eu acredito que passa por esse processo. Como a gente nunca tinha passado por isso, então eu não acreditei. Achei que o problema era o ramo, né? A situação em si, mas não. E depois eu observei que, de fato, todo mundo que resolve investir em algo, né? Acredita no momento que vai conseguir passar por esse processo. Então, é o seguinte, nesse tempo de APVS, tá você e sua família aqui. O que melhorou pra vocês? Cara, quando eu iniciei na PVS, né, antes disso no mercado de trabalho tradicional, como a gente vem de família toda, né, a gente é acostumado com a gente tem aquela questão, né? Ou passei o final de semana, aproveita um final de semana no mês, ou compra alguma coisa. Entendeu? Ou realiza alguma coisa, ou compra uma camisa, ou compra alguma coisa que você deseja. Então, aqui, quando eu iniciei no PVS, eu vi que, tipo, como eu faturava muito, além do tradicional, né, do salário mínimo, muito acima disso, então eu vi que, tipo, eu tenho a possibilidade de, todo final de semana, estar com a família, dar uma qualidade melhor, tá? Então, o que traz pra gente não é só dignidade, vai além disso, né? Porque pra mim dignidade é a gente conseguir pagar as contas, a gente conseguir ter uma reserva de emergência, a gente conseguir nosso carro, cuidar da nossa casa. Então, pra finalizar, sua família tá aqui, tá tudo fluindo. Queria que você falasse, além, logicamente, de tudo que mudou, mas um recado que você dá para quem vai iniciar na PVS,
né? E o que você ainda pretende conquistar com a PVS, fora o que já melhorou na sua vida. Para conquistar meu apartamento. A gente mora numa casa que é nossa casa própria, porém eu pretendo me mudar para uma localidade melhor, né? Porque a gente às vezes tem a necessidade de guardar o carro na garagem e eu não tenho ainda. Mas isso aí já é um planejamento. E para finalizar, qual foi o pior dia na PVS e qual foi o melhor dia na PVS? O pior dia foi no mês de agosto foi do ano passado, né? Desse mês eu tinha ficado até o dia 15 apenas com 3 vendas. E a gente sabe que quando a gente depende de vendas, a gente fica meio que, tipo, depende daquela comissão para a gente pagar algumas coisas. Aí lá em casa tudo apertou, tipo, ao ver o cenário lá, de armário vazio, de geladeira vazia, e, tipo, isso deu muito no coração. E eu pensei várias vezes em desistir. Mas daí eu fui pro meu líder, ele me deu direcionamento e no dia 15 para frente eu fechei mais 18 contratos. Então foi um mês que eu consegui me superar e dali para frente eu resolvi não me aperrear mais quando a situação ficar difícil. É somente seguir o processo que a gente consegue chegar. O dia que eu recebi a premiação, porque no ano anterior eu tinha ficado em 11º colocado e eu tinha caído de colocação. E como a gente tem aquele estilo competitivo, isso aí foi implantado em mim. Eu confesso que eu não tinha essa ambição de querer mais e mais. Quando a gente voltou na premiação, eu cheguei a chorar, né? Porque eu estava perdendo para mim mesmo. E no mês de agosto, né, que foi a maior dificuldade para mim, até o final do ano, eu dei os 100% de mim. Bom, isso aqui é Papo de APVS, tá? Satisfação estar batendo esse papo com o Cleiton, com sua família, agradeço muito, tá bom? E diante desse projeto gigante, vem você também trabalhar com a número 1. Aqui, sem sombra de dúvidas. Porque contra fatos, não há argumento. Todo mundo aí, ó, faz um e vem pra maior.